e não importa o que tá errado e o que tá certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva, sim, é a única que guarda os mandamentos. Porque todo homem inspirado por Deus, ele prega aquilo que vem do Espírito Santo. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é testemunho do que Deus já fez na vida dos seus atrás. Agora que nós escrevemos a nossa história. Agora que nós escrevemos a nossa história. Você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Agora que nós escrevemos a nossa história. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra. Agora que nós escrevemos a nossa história. Esse vídeo mostra quão grande é a idolatria desses homens. Uns dizendo que não importa se estiver certo ou errado, vai defender essa obra de Deus chamada congregação, não importa o que está certo e o que está errado, e ainda afirmando que a CCB salva sim, é a única que guarda os mandamentos. Ou seja, não é mais Jesus que salva, não é mais Jesus Cristo, não é mais a obra da cruz, a obra redentora de Cristo, morto para expiação de nossos pecados. É a CCB que salva, ou seja, se colocando no lugar de Cristo. Uma falsa cristã, levantando um falso Cristo. O apóstolo Paulo disse: chegará nos últimos dias que não suportarão a sã doutrina e farão para si seus mestres, para que eles preguem aquilo que lhe agrade, segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo a adoração dos seus corações, que é a idolatria de seus corações, e trazendo para si repentina destruição. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Você vê esse cooperador de jovens do Jardim Vassoura 2, em Francisco Morato, prega que o homem de Deus não prega as Sagradas Escrituras. Ele prega o que vem do Espírito Santo, mas não prega o que vem das Santas Escrituras. Ora, o que é mais conveniente para esses homens pregar? Ora, o que é mais evidente de que a palavra de Deus é a própria inspiração pelo Espírito Santo, é a única profecia verdadeira? Esse homem, ele acha que não. Ele acha que isso daí é coisa do passado. Ele mesmo diz, tudo que está escrito nas Santas Escrituras ficou lá no passado, ficou lá. Ou seja, é coisas do passado que Deus fez com os seus lá no passado. Agora que nós fazemos a nossa história. Se trata de nós agora para ele, se trata da nossa história. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, até o versículo do 15 até o 16. Mas vamos ver o que diz 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 até o 16. Paulo diz assim para Timóteo: você desde menino guarda as santas escrituras, as santas letras, que pode te fazer sábio para a salvação. E no versículo seguinte ele diz que toda escritura, não é toda revelação da boca do ancião, da boca do cooperador, é toda escritura que está escrito lá, é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Aí você vai dizer para esses caras: olha, vocês estão pregando heresia, vocês estão levantando um falso Cristo e colocando no lugar de Cristo, deixando Deus, deixando a palavra de Deus e blasfemando contra a palavra de Deus. Esses homens falam: não, nós estamos certos, o que fala na nossa boca é inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu digo uma coisa, o Espírito Santo jamais vai falar uma mentira dessa na boca desses homens. O Espírito Santo não fala uma verdade, nem fala uma mentira misturada. O Espírito Santo sempre fala a verdade. E esses homens negando a própria palavra de Deus. Para você ver,
Está escrito lá que toda a escritura é inspirada por Deus, mas esse cooperador de jovens parece que ele não quer saber das escrituras. É aquela velha falácia de que a letra mata, né? Ou seja, deixa pra lá, a Bíblia deixa pra lá. Agora o que sai da nossa boca é revelado por Deus e negando a verdadeira palavra de Deus. Você vê que esses homens, eles colocam a congregação cristã no Brasil, as suas placas, no próprio lugar de Cristo, ou seja, rejeitando e cuspindo na cara de nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitando a única obra redentora que Jesus fez. Para eles não é suficiente, tem que morrer lá, tem que batizar lá. Para muitos desses homens não é suficiente, você tem que morrer lá, você tem que batizar lá, porque lá é o caminho, lá é... lá é a verdade, lá é isso, ou seja, aí eu te pergunto, quem é o caminho e a verdade? Não é Jesus Cristo? Está escrito na Bíblia, só que esses homens, eles estão pregando contrário a Jesus Cristo, logo, são espíritos do anticristo falando na boca desses homens, sem medo de falar, porque esses homens, eles negam a própria palavra de Deus, blasfemam contra as escrituras sagradas, blasfemam contra a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus é divinamente inspirada, as escrituras é divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 3,16, então, se esses homens falam o contrário, logo eles estão blasfemando contra a palavra de Deus. Para você ver, eu mostro nesse vídeo tudo e tudinho que sai da boca desses homens, todo tipo de blasfêmia. Entendeu? Aí você vai falar isso, você vai denunciar, como está escrito, para denunciar as heresias, você vai denunciar, fazer o bem para esses homens. Ele diz, não, ora a Deus, deixa tudo, fica em paz, não fala para ninguém, você está indo contra a obra. Então, o que dirá do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte, aquele que vê o bem e não faz, comete pecado. Então logo, se esses homens vê as escrituras, não faz o bem, não prega o bem, ou aqueles que estão dentro da congregação, estão vendo essas heresias, essas blasfêmias, essa hipocrisia e não faz o bem, logo estão cometendo pecado segundo a palavra de Deus. Ora, eles não gostam de tirar a liberdade das pessoas, porque as pessoas pecaram, porque não tiram a própria deles, já que estão vendo o bem, estão quietinho em cima do muro, fazendo politicagem ou por covardia. Está escrito que os tímidos não herdarão o reino dos céus, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Foi o que mais que Jesus fez no tempo dele, foi combater a hipocrisia dos fariseus, e esses homens estão igualzinho aos fariseus. Veja o restante do vídeo e veja como o diabo gosta de enganar. Eles dizem aqui, falamos em nome de Jesus Cristo, mas na verdade eles falam heresia, blasfemam contra a palavra e diz que é o Espírito Santo. É muito pior do que isso, porque eles cometem uma blasfêmia e colocam a culpa no Espírito Santo. Veja só. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Eu vou pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou, se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia.
Veja bem, está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos que prostituem, aos que feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segundo ponto da pregação. Essa pregação nunca apontou para Cristo, mesmo que algumas vezes o nome de Jesus Cristo seja mencionado em pequenas vezes. Cabe lembrar que o ponto central da mensagem dessa pregação se afunila para engrandecer a CCB, pois em nenhum momento pede para os crentes ficar firmes nas Escrituras Sagradas, nem na oração e nem no jejum, que são os 3 pilares para um crente manter a santidade e uma intimidade com Deus a ponto de manter distante demônios que são expulsos com jejum e oração. A pregação enfatiza a conclusão do início, meio e fim da mensagem, com o objetivo central de manter o CCBano firme nos bancos, não nas ruas fazendo discípulos, mas sim ficar nos bancos tocando para um Deus que prega palavras estranhas contrárias às Escrituras. Aí o CCBano me pergunta, e por que a CCB fala de Cristo? E aí eu pergunto, por que o CCBano defende dizendo, olha, em nossas paredes está escrito, em nome do Senhor Jesus? Vamos explicar essa estratégia de Satanás. O diabo na CCB apresenta um falso Cristo quando ele prega uma falsa doutrina e engana o CCBano pondo a culpa no verdadeiro Cristo. Como o CCBano não pode negar que Jesus é Deus e Jesus não mente, mesmo eles dando pouca importância a Jesus, o diabo desenha um falso Cristo fora das Escrituras. Um exemplo disso são blasfêmias que ocorrem na boca do povo pregadas pelo ministério. Exemplo, abre aspas, CCB graça maravilhosa, CCB obra de Deus, CCB salva, e etc, e etc, e etc. Isso pode parecer duvidoso, mas o diabo sabe enganar e está escrito que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, mesmo se for preciso que ele opere algumas obras, algumas maravilhas e alguns milagres. Mas para o diabo, o importante é negar as Escrituras, que é o verdadeiro Cristo, o Verbo, e nós iremos provar pela palavra de Deus. Temos que tomar cuidado até da maneira que nós falamos. Glória ao nome santo do Senhor, porque já não temem mais. Não é a palavra de Deus, é o que o Isaac pregou, é o que o Cláudio falou, é o que o Salvador falou. Bendito é o nome santo do Senhor, mas feliz daquele que não perdeu o temor. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. Eu defendo essa obra de unhas e dentes, não importa o que tá errado e o que tá certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva, sim, é a única que guarda os mandamentos. Porque todo homem inspirado por Deus, ele prega aquilo que vem do Espírito Santo. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é testemunho do que Deus já fez na vida dos seus atrás. Agora, que nós escrevemos a nossa história. Eu busco minha consciência agora, eu tenho certeza da salvação. E muita gente que está na congregação sabe, tem essa certeza, a certeza absoluta no coração. A nossa consciência fala muito mais do que qualquer palavra de Bíblia. A nossa consciência fala muito mais do que qualquer palavra de Bíblia. A nossa consciência fala muito mais do que qualquer palavra de Bíblia, ou de pastor, de qualquer coisa. Eu sou muito feliz, entendeu? E participo da CCB, muito maravilhoso, e não quero outro lugar. Fiquem vocês aí criticando dia e noite sem parar. Critica, late, que eu vou prosperar.
E muitos podem perguntar, como o CCBano não enxerga isso? É simples, toda vez que é pregada uma heresia para pôr medo ou agradar, e o CCBano é confrontado com a verdade, seja nas redes sociais ou pela própria Bíblia, o diabo sopra no ouvido dele e diz, abre aspas, não duvide, olha para a parede, está escrito, em nome do Senhor Jesus. O inimigo diz, cuidado, não blasfeme. O diabo diz, lembre-se que essa obra maravilhosa foi revelada por Deus em nome do Senhor Jesus. Fecha aspas. E com isso o diabo faz o CCBano negar o mandamento mais importante deixado pelo verdadeiro Cristo, escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras. Não bastando só isso, o diabo faz o CCBano negar os mandamentos que foram inspirados pelo Espírito Santo por apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, 29, que diz o seguinte, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, Satanás, sabendo que o coração CCBano é idólatra, ele esconde o poder da libertação que está nas Escrituras Sagradas, fazendo com que o CCBano continue com o erro até a sua morte. Está escrito, errais por não saber as Escrituras nem o poder de Deus. Basicamente, o que o diabo faz na grande maioria dos cultos da CCB é criar um bode chamado falso ensino ou falsa doutrina, e coloca uma máscara de cordeiro e chama de Deus ou Jesus.